Hoje eu tinha pensado em fazer um vídeo que eu ia dar o nome de Equidade de Direitos entre Homens e Mulheres. Mas aí eu pensei bem, eu falei assim, quer saber? Eu vou falar sobre feminismo. Afinal, é importante dar nome aos bois. Eu sei que você não gosta muito da palavra feminismo, mas é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou uma pessoa que até 3 anos atrás não se considerava feminista. Até que eu vi que, na verdade, eu sempre fui feminista, desde criancinha. E essa percepção de que eu era sim feminista veio durante o ano que eu passei viajando sozinha pelo mundo. Até então, por eu viver em um mundo privilegiado, em um mundo aparentemente seguro, por eu trabalhar em uma empresa em que havia mulheres na liderança, em especial por eu não ter referências de mulheres que se diziam feministas, eu achava que isso não era pra mim. Mas na verdade, se eu olho pra trás, eu consigo entender que, primeiro, eu não sabia muito bem o que era feminismo, e segundo, eu olhava pra esse movimento com um certo julgamento. Isso te soa familiar? Até que um dia, como eu tava falando pra vocês, eu viajei. E aí, enquanto eu tava viajando, eu percebi que eu passei por alguns perigos que eu não passaria se eu fosse homem. E eu não tô falando isso pra desanimar as mulheres a viajarem sozinhas, mas sim, há alguns perigos no mundo que a gente passa somente por ser mulher. Por exemplo, teve uma vez que eu tava no meu hotel, eu entrei num elevador, que eu tava indo pro meu quarto, e aí 5 outros homens entraram comigo nesse elevador. E aí chegou no meu andar, eu saí, eu fui pro lado do meu quarto, e aí eu percebi que os 5 homens também saíram no mesmo andar, mas eles foram pro outro lado. E aí parece que algo em mim me deu um alerta que me falou assim, Fernanda, vira pra trás. E aí quando eu virei pra trás, eu percebi que esses 5 homens, eles estavam parados no corredor, eles estavam conversando entre si de uma forma meio estranha, e eles estavam me olhando de uma forma muito estranha. Nesse momento eu me dei conta de que o melhor não era eu entrar no quarto, o melhor era eu sair dali. Então eu aproveitei que o elevador ainda estava parado no andar, entrei no elevador e fui pro térreo e fiquei lá na recepção um tempão. Pode ser que não era nada? Pode ser. Pode ser que era alguma coisa? Pode ser. Pelo sim e pelo não, eu acho que a gente tem que optar pela opção mais segura. E como nessa semana a gente teve o Dia Internacional da Mulher, eu achei que seria bacana se eu dividisse com vocês quais são as 5 coisas que eu venho aprendendo sobre feminismo que eu não sabia antes. E aí essas 5 coisas eu vou falar, claro, bastante do lado pessoal, mas eu vou falar também do lado profissional, porque o feminismo, ele é um tema tão importante que eu vejo o feminismo entrando cada vez mais nas empresas. E ele precisa entrar. E antes que você desligue o vídeo porque você não gosta da palavra feminismo, eu vou te contar que a primeira coisa que eu aprendi sobre feminismo é por que existe uma rejeição tão grande ao termo feminismo, tanto pelo lado de homens como pelo lado de mulheres, ainda que muitas sejam sim feministas sem nem saber. Mas primeiro, o que é feminismo afinal? Se a gente olha no dicionário, feminismo quer dizer movimento que combate a desigualdade de direitos entre homens e mulheres. Eu acho importante a gente entender que o feminismo, ele não quer dizer a supremacia da mulher sobre o homem, e muito menos quer dizer que homens e mulheres sejam iguais. Afinal, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Mas o que o feminismo luta é pela igualdade de direitos e igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Por isso, ele não é o contrário de machismo, porque o machismo, ele é exatamente essa supremacia de homens sobre mulheres. E aí, tendo isso claro, a gente vai para a pergunta desse tópico número 1, que é: por que há essa aversão? Será que as pessoas têm aversão ao feminismo porque ele busca a igualdade de direitos entre homens e mulheres? Eu acredito que não. E não mesmo. Tem uma pesquisa que foi feita na Europa que descobriu que esse não é o principal motivo. 80% das pessoas entrevistadas disseram que sim, elas acreditam que é importante que homens e mulheres tenham o mesmo direito, o mesmo acesso a oportunidades, mas na hora das pessoas se declararem feministas, a coisa muda de figura. Por exemplo,
exemplo, no Reino Unido, só 34% das mulheres se dizem feministas. E se você está se perguntando aqui no Brasil como é, de acordo com o Datafolha, 39% das mulheres se consideram feministas, sendo que 56% delas rejeitam esse termo. E por que isso acontece? Essa aversão ao termo feminismo vem porque o feminismo carrega com ele alguns estereótipos de o que é ser uma mulher feminista. Por exemplo, para você ser feminista, você não pode nunca se casar. Ou para você ser feminista, você tem que ter ódio de homens. Ou para você ser feminista, você precisa deixar os pelos do seu corpo crescerem. Ou para você ser feminista, você não pode trabalhar numa empresa e ter uma carreira de sucesso. Tudo isso são estereótipos que vão na contramão do que é feminismo. Porque o que o feminismo preza para a mulher é que exatamente ela tem a liberdade de escolha de fazer o que ela quiser com o corpo dela, com a força de trabalho dela. Uma mulher, ela pode ser dona de casa e pode ser feminista. Uma mulher, ela pode ser uma empresária de sucesso e ela pode ser feminista. Desde que isso seja uma escolha dela, não uma imposição. Fica mais claro assim? Mas talvez ainda tenha uma dúvida aí dentro de você que é: será que a gente precisa do feminismo? Eu até tenho uma chefe que é mulher, mas, gente, apesar das aparências, o mundo não tá fácil para as mulheres, não. E aí a gente vai pro meu segundo ponto do que eu aprendi com o feminismo, é por que a gente ainda precisa do feminismo. O feminismo, ele tá mais atual do que nunca. E tem vários fatores que mostram pra gente por que a gente precisa do feminismo. Mas aqui eu quero focar com vocês em por que a gente precisa do feminismo no trabalho. Vocês sabiam que, segundo o IBGE, a cada 10 cargos gerenciais no Brasil, menos de 4 são ocupados por mulheres? Vocês sabiam também que as mulheres no Brasil ganham 77% do que os homens ganham? Não parece justo isso, certo? Mas tem outro ponto que eu acho que a pandemia escancarou, que é a tripla jornada das mulheres. Segundo o IBGE, ainda que homens e mulheres ocupem o mesmo cargo no trabalho, as mulheres acabam dedicando 18 horas por semana aos afazeres domésticos e os homens somente 10. Você, mulher, deve estar passando por isso, ou você conhece uma mulher que esteja extremamente sobrecarregada durante a pandemia. Só que talvez não. Talvez isso que eu tô te falando chegue em você da seguinte forma: ah, aqui em casa não é nada disso não. Eu e o João Alberto, meu marido, a gente divide tudo. Até porque quem cuida da casa, quem cuida dos filhos, quem cuida da comida é a Araci, nossa empregada. E aqui eu tomaria um grande cuidado. Cuidado para você não estar num cargo, sei lá, de diretora, dizendo que você gosta de empoderar outras mulheres, só que esse seu cargo tá custando a dignidade da Araci no trabalho dela. Eu não tô dizendo que não tem que ter empregada doméstica, até porque empregada doméstica é uma profissão super digna, mas cuidado para isso não estar vindo às custas da exploração do trabalho da Araci. Será que você está pagando um bom salário para a Araci? Será que você está cumprindo com todos os direitos que a Araci merece? Cuida disso, tá? Uma verdadeira feminista, ela olha para todas as mulheres. Bom, aí depois de eu ter te falado que a gente precisa sim do feminismo, se você é homem, talvez você deva estar pensando assim: ah, então essa mulherada quer ganhar mais dinheiro, essa mulherada quer ocupar a minha posição na empresa, então quer dizer que esse feminismo é só bom para mulher, não é bom para mim não. E aí eu queria dividir com vocês o meu terceiro grande aprendizado sobre o feminismo, que é porque o feminismo é bom para mulheres e para homens. Bom, segundo uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Papo de Homem, que teve inclusive o apoio da Natura, da Reserva e da ONU Mulheres, eles descobriram que 7 a cada 10 homens no Brasil foram ensinados de crianças que eles não deveriam mostrar a sua fragilidade. E a cada 10 homens, 7 lidam com algum distúrbio emocional, de certa forma, hoje. E por que esses homens eles são ensinados, quando crianças, a não mostrar nenhuma fragilidade? Porque fragilidade é vista como coisa de menininha, não é coisa de homem. Tem coisa mais machista do que isso? Então, perpetuar esse pensamento machista acaba impactando a vida dos homens tremendamente. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso, um livro infantil, chamado O Menino que Engoliu um Rio. Vai lá depois pra você conferir. E além disso, o feminismo também é bom pros homens, à medida que eles também são incluídos em programas de equidade de direitos entre homens e mulheres, em especial nas empresas. Quer um exemplo? Eu dei uma cutucada lá nos pontos anteriores, dizendo que os homens não participam dos afazeres domésticos, mas a realidade é que muitos deles queriam participar sim. A Ipsos fez uma pesquisa que mostrou que globalmente
75% dos homens discordam de que homens que ficam em casa para cuidar dos filhos deveriam ser considerados menos homens. No Brasil, esse número é um pouquinho menor, ele é 66% que discordam, mas pelo menos é a maioria. E ao mesmo tempo, a maioria dos entrevistados também acha que há espaço para as empresas trabalharem mais para que os homens pudessem combinar a minha vida no trabalho e a minha vida cuidando da minha família. 72% disseram que esperam mais das empresas nesse quesito. E isso traz um prato cheio para que as empresas busquem caminhos para que os seus funcionários homens tenham benefícios assim. Então, por exemplo, uma licença paternidade de verdade, não uma de 5, de 20 dias, seria um bom caminho, vocês não acham? Eu acho. Bom, já que a gente tá falando aí de por que o feminismo é bom também para os homens e não só para as mulheres, eu queria ir pro meu quarto ponto, que é: o feminismo te traz uma visão mais empática da vida. E bom, aqui eu não vou usar pesquisas, eu não vou usar números, eu vou te dar a minha visão. Antes de mais nada, talvez você esteja até concordando com tudo que eu tô te falando, mas você deve estar pensando assim: ainda assim, eu não quero me considerar feminista. E tá tudo bem, eu vou te dar só a minha visão. Eu acho que é importante quando a gente nomeia as coisas. Você consegue dar forma e cara para aquelas coisas. E a partir do momento que você nomeou, deu forma e deu cara, é mais fácil que você se sinta um sujeito naquilo, um participante ativo. Então a chance que você tem de agir sobre aquilo é maior. E eu não tô te falando que a gente tem que sair por aí agindo sobre tudo, até porque eu não acho que a gente tem a capacidade de agir. Mas eu acho que se a gente começa a perceber, já é um ótimo caminho. Porque aí a gente começa a perceber que o mundo tá doente e que o mundo precisa muito de empatia. E empatia é importante a gente falar que não é sentir dó, não é sentir pena. A empatia é de fato você se colocar nos pés daquela pessoa e pensar assim: e se fosse comigo? Por isso que eu acho que conhecer um pouco mais o feminismo, conhecer um pouco mais as necessidades, eu acho que te ajuda a ter uma visão um pouquinho mais empática sobre as coisas. E por último, pessoal, o que eu queria contar pra vocês é: o feminismo, ele não é perfeito, assim como nada na vida é perfeito. E que bom, porque se tem uma coisa que é irritante no mundo, é coisa perfeita, não é? A gente começa a perceber que o feminismo não é perfeito, primeiro pelos dados que eu passei pra vocês, de mulheres que não se consideram feministas. Então tem um grande trabalho aí do movimento feminista de impactar mesmo a vida das outras mulheres. Então acho que tem um grande caminho aí a perseguir. Então não, o feminismo não é perfeito, mas para fechar o vídeo, eu queria te dizer que, na minha opinião, entre ser feminista e não ser feminista, eu prefiro ser feminista. E você, o que você prefere? Bom, se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir de novo, se inscreve aí no canal e aproveita para mandar esse vídeo para quem você achar legal, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.